A queda de Jerusalém, a partir de Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt. E aí, de acordo com a exposição do livro, sublinhada expressamente pela redação, a notícia da queda de Jerusalém, caiu a cidade, capítulo 33, versículo 21 em diante, confirma a mensagem do juízo de Ezequiel e representa uma reviravolta na sua pregação. Todavia, a autenticidade da mensagem de salvação é ainda bastante controvertida. Encontramos palavras de salvação autênticas, sobretudo no acontecimento visionário e simbólico do capítulo 37. Na estruturação do livro, há correspondência entre anúncios de desgraça e de salvação. Ao gesto de Deus de retirar-se de seu santuário, do capítulo 8 a 11, corresponde sua iniciativa de retornar, capítulo 40 a 48, conferir também capítulo 6 com 36. Se a acusação se refere à culpa de Israel, profundamente enraizada nele, a promessa não pode vincular-se à conduta e natureza do povo, mas espera por nova vida propiciada por um novo ato criador de Deus, conferir capítulo 36, versículo 21 e diante. Em relação à desesperança dos exilados, quando eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, versículo 11 do capítulo 37, conferir também com o capítulo 33, versículo 10, e com Isaías 49, versículo 14, se contrapõe a visão do reavivamento das ossadas, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ezequiel 37, conferir com Gênesis capítulo 2, versículo 7, lembra do sopro da alma vivente? Esta nova criação, a revivificação do Vale dos Mortos e a abertura das sepulturas simbolizam o renascimento, libertação, mais precisamente o retorno do povo à pátria. Lembra da sua pergunta no início, Gilson? Sim. A esperança do retorno é complementada na ação simbólica que segue imediatamente a junção de duas varas, pela esperança da reunificação de Judá e Israel, capítulo 37, versículo 15 em diante, conferir com Osés, capítulo 2, versículos de 1 a 3. A tradição do Êxodo, a tradição do Êxodo, capítulo 20 e capítulo 23, e a tradição de Jerusalém, que sobrevivem separadamente, por exemplo, em Osés e em Isaías, se juntam no livro de Ezequiel. No entanto, a expectativa de que virá um novo Davi como príncipe justo, capítulo 34, versículo 23, quando fala dos falsos pastores, capítulo 37, versículo 24, o Vale dos Ossos Secos, conferir com 17, versículo 22 em diante, provavelmente só foi acrescentado em camadas mais recentes. Davi assume aí a tarefa de Deus, no versículo 10 do capítulo 34, de ser o único e verdadeiro pastor. Como o próprio Deus instala seu servo Davi e firma a aliança de paz, versículo 25 e diante, capítulo 37, versículo 26, assim é também Deus que cria a obediência, a renovação interna, a humanização do ser humano. E aí a gente vê, por exemplo, aqui: dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo um espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Capítulo 36, versículo 26, conferir com 11, versículo 19, com capítulo 18, versículo 31, com Jeremias 24, versículo 7, capítulo 31, versículo 33. A concepção de que Deus habita no meio do povo, capítulo 37, versículo 26, conferir com Zacarias, capítulo 2, versículo 14, é desenvolvida na visão gradualmente ampliada do novo santuário e de suas instalações, capítulo 40 até o 48, especialmente o capítulo 43. Nos capítulos 3, do versículo 17 ao versículo 21, e no capítulo 18, além do capítulo 33, versículos 1 a 20, e também no capítulo 14, versículo de 1 a 20, há semelhanças surpreendentes que fazem destas passagens um conjunto que se destaca do seu contexto. As similaridades se manifestam na preocupação com o indivíduo, na proposta da conversão e na incorporação de aspectos jurídicos. Será que todos estes textos
não são da autoria de Ezequiel, ou eles fazem parte da fase mais tardia de sua pregação, ou seja, depois de 587 a.C. Então a gente está verificando aqui que nessa parte aqui de autenticidade, o Werner Schmidt, ele, assim, não é uma ideia de autenticidade, só um instantinho, não é uma ideia de autenticidade como no nosso caso, de que assim, ou isso é verdade ou isso é mentira. A ideia é se é um negócio que é feito direto da pena de Ezequiel, ou se de repente algum ouvinte, alguém que tinha alguma anotação, alguma coisa do tipo, pegou e coletou essas informações e juntou exatamente ao material que já existia. E aqui a gente, por exemplo, vai reparar que nesse contexto, o que está acontecendo? É algum material extra que foi adicionado, ou é uma fase de maturidade, ou é uma evolução intelectual ou literária, ou de repente uma mudança de mentalidade pela caminhada ministerial de Ezequiel. Fala, Fernando. Está falando sobre, quando ele fala no 34 sobre os pastores que eram os governantes, mas no 34:10 está assim, ó: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas de sua boca, para que já não me sirvam de pasto. Esse pastor aqui, ele é um governante? Por exemplo, você não consegue perceber aí, porque observa bem, não tem como ser pastor de igreja, porque não existe igreja cristã nesse período. Não existe igreja nem católica, nem protestante, nem evangélica, nem pentecostal, nem neopentecostal, nem igreja inclusiva, não existe nenhum tipo de igreja aí. Então, o que acontece aqui é o seguinte: os reis, como pastores, como governantes, estão fazendo o quê? Eles estão explorando o povo. Vamos pensar numa coisa simples. Lembra quando botaram, né, em evidência na internet o orçamento para refeição no Supremo Tribunal Federal? A questão da lagosta, da cachaça envelhecida, aqueles negócios todinho, tudo tal, né? E aí, tudo bem? Aí, nesse caso, observa bem, será que eles precisavam disso? Está dando para entender? Será que eles não poderiam ter uma refeição, não digo uma refeição arroz com feijão igual a gente, mas uma coisa mais modesta, uma coisa que não precisasse ser tão milionária do jeito que é? Será que, digamos, um político precisaria ter uma aposentadoria de coisa de uns 30 mil reais, se ele, digamos, nessa caminhada política dele, ele já pode ter uma boa reserva financeira, e com essa reserva financeira fazer tantos investimentos? Será que ele precisa disso? Está dando para entender? Assim é o jeito da época, o povo... Entende? Aí vamos pensar, vamos pensar, por exemplo, nos desvios, né? Porque muita gente vai defender alguns políticos, mas gente inocente vai devolver dinheiro. Se está devolvendo dinheiro depois de ser julgado, por quê? Porque tinha o dinheiro, porque senão falar assim, eu não tenho esse dinheiro, não tem como dar esse dinheiro, não tem como pagar essa multa, porque eu não consegui, eu não tive como acumular um dinheiro desse. Por exemplo, se de repente, Roberlan, você vai ser preso e só vai sair depois que você pagar 50 milhões de multa. Chegar em casa e falar assim, adeus amor, eu vou partir. Acabou a minha vida, gente, porque eu não tenho como arrumar 50 milhões. Para eu dar 50 milhões é porque eu consegui levantar 50 milhões. Deu para entender? Então, se você observar, né, você vai verificar que assim, o que está acontecendo? O povo, né, está sofrendo, está passando uma calamidade, enquanto a nobreza, com o apoio do aparelho religioso, do aparelho militar, né, os nobres vão só ficando de boa. Aquilo lá lembra alguma coisa que acontece por aqui, né? E aí você olha a situação dessa. Claro, um pastor pode fazer isso? Pode.
Mas geralmente, quando as pessoas usam esse texto, usam diretamente para o pastor, sendo que é o seguinte: não existia pastor de igreja evangélica nessa época. O texto está falando de governante, entende? E assim, o pastor pode estar explorando? Pode. Como de repente, se for usar a analogia da exploração, pode ser o pastor explorando, como pode ser o crente mandão. Já viu aquela situação que a igreja é cheia de regras, menos para o irmão Janildo? Entendeu? Tá dando para entender? Para você pegar, né, um copo de plástico da igreja, tem que ser selado, carimbado, rotulado, avaliado, se quiser voar, entendeu? Tem que estar tudo certinho. Mas se o Carlos for pegar, Janildo, depois eu devolvo. Leva a caixa. Aí o povo fala assim: ué, não estou entendendo. Por que a gente tem que ter regra e ele não? Então a exploração não é uma questão de ser rico. A exploração é a questão do ser humano, de querer ser flagelo do outro ser humano. E para nossa tristeza, dentro da casa que a gente diz que é a casa de Deus. E o vizinho que não é crente está só olhando. Aí tu vai dizer: Jesus mudou o meu viver. Não, então para ele mudar o meu viver e ficar igual ao seu, deixa do jeito que está a minha vida. Está entendendo? Ah, tu vai para o inferno. Eu vou para o inferno, mas eu não faço o que você faz. Deu para entender? E eu tenho minhas dúvidas se tu vai para o céu, que tu está dizendo aí. Então, diante disso, é importante a gente ter tudo isso em consideração. Vamos ter... Você ia falar alguma coisa, né? Não? Então vamos terminar aqui. Nos capítulos 3, já falamos aqui. Há uma semelhança surpreendente que faz dessas passagens um conjunto que se destaca do seu contexto, né? Nesses capítulos aqui. A gente, deixa eu ver aqui. Isso, perfeito, vamos lá. O livro de Ezequiel introduz o anúncio da salvação como uma espécie de segunda vocação. O capítulo 33, versículos de 1 a 9, antecipada em capítulo 3, versículo 17. O ministério do profeta é ampliado pelo de atalaia ou sentinela. Lembra quando você pergunta sobre o que é atalaia? Né? E aí, nesse caso, conferir com Jeremias capítulo 6, versículo 17. Qual é o trabalho do atalaia? Que deve alertar diante do perigo, de modo que o perverso possa renunciar à iniquidade e ser salvo. Então acontece, o teu papel como profeta é o que? Vai dar ruim. 33:7. É que nem, por exemplo, quando eu falo com meu filho, né? Por exemplo, ele não me atende num monte de coisa, mas se ele estiver andando e eu falar assim, cuidado, ele dá uma segurada. Porque ele já sabe que quando eu estou falando cuidado, não é uma questão de eu estar mandando nele, é uma questão do tipo, olha, tem perigo aí. Percebe como é que o moleque é esperto? Né? Como ele sabe a diferença, eu não sei, porque eu não ensinei ele a diferenciar, entende? Quando ele fala, não faz isso, ele olha para a nossa cara, morde os lábios e faz, entendeu? Mas agora, quando você fala, cuidado, aí ele já vai, por exemplo, se ele está andando, ele anda rapidinho, né? Você viu naquele dia, né? Ele anda rapidinho. Quando ele vê um quebra-mola, ele vai andar rápido e fala, cuidado, ele para, estende a mão para mim, porque a perninha dele é curta, ele vai, sobe e tal, pronto. Ele quer andar, eu quero dar a mão, ele não quer me dar a mão, mas quando ele quer subir a calçada, ele para, olha para mim e estende a mão. Entende como é que é o negócio? Então, o trabalho do atalaia é o seguinte, vai dar ruim, abre teu olho, cuidado. Aí o atalaia não faz porque ele quer ficar bem na foto, aí é aquilo que Deus fala, né? Eu vou cobrar o sangue dele das tuas mãos. E aí nessa situação, né, ele deve alertar o perigo de modo que o perverso possa renunciar à iniquidade e ser salvo. Com isto se restringe a responsabilidade do profeta pelos atos e o bem-estar do ouvinte. Cabe a ele apenas executar fielmente a sua tarefa, enquanto o próprio ouvinte assume a responsabilidade pelos atos. Para tal conversão pessoal, a mensagem de desgraça praticamente não deixava espaço. Conferir Ezequiel 15, capítulo 2, versículo 5 e diante, e outras. A possibilidade de converter-se
que o capítulo 18 desenvolve amplamente. Lembra do versículo 4? Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. E aí nisso só surge a possibilidade de converter-se, que o capítulo 18 desenvolve amplamente, só surge de fato a partir da promessa de salvação. Então você verifica que já começa a ter uma ideia de individualidade, enquanto antes, lembra, vai de ralo. E aí o ditado amargo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Capítulo 18, versículo 2, conferir com Jeremias 31, 29. Capta a autocompreensão daqueles que já foram atingidos pela catástrofe, como aquela situação, né? A gente está aqui nesse exílio, sem a gente ter feito nada de errado, por causa dos nossos antepassados, por causa desse pessoal aqui, por causa do rei que não quis ouvir o profeta, que a gente está aqui. Então os nossos pais comem uva verde, os nossos dentes que ficam embotados. Embotado o quê? Como se tivesse assim, a ideia de estar embotado, exatamente, como se ficasse o resíduo da uva, né? E aí, diante dessa situação, né, o que indiretamente esse pessoal está dizendo? Que o caminho de Deus não é perfeito, porque se ele bota o inocente pagando junto com o culpado, não é? E aí nisso, no entanto, parece que essa citação não apenas expressa uma experiência histórica, mas também contradiz a mensagem anterior de juízo do profeta, que atribui a culpa a diversas gerações sucessivas, responsabilizando-as assim pelo juízo, no capítulo 16, versículo 23. E aí, o que a gente observa aqui? A essa reclamação, Ezequiel se contrapõe, dizendo o seguinte, né? Dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, incorporando tradições jurídicas da liturgia da entrada do templo, como em Salmo 15 ou em Salmo 24, a responsabilidade de cada nova geração, inclusive a responsabilidade pessoal, e acena com a possibilidade de uma nova vida. Eu tinha falado como a questão de resíduo, mas não, estou olhando aqui no dicionário, que perdeu o fio, que não está afiado, que perdeu a sensibilidade ou a energia, né? Então seria como se de repente os dentes não estivessem funcionando mais direito, não estivesse funcionando da melhor forma possível, né? E aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. É como se o dente ficasse também fraco, sem a capacidade necessária, né, de corte ou de mastigação. E aí, vindo para cá, aí diz aqui o texto, né, versículo 23 do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz Javé, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E aí conferir com o capítulo 33, versículo 10, com o capítulo 14, versículo 6. Assim, a responsabilidade individual de cada um por sua própria vida é afirmada de uma forma que o profetismo mais antigo ainda desconhecia. Porque lembra, antes a situação era o quê? O governante tomou uma decisão errada, o país todo paga. Aí a teologia está começando a mudar para o aspecto individual. A tua fatura vai chegar, entendeu? Então aquele negócio, morre com a tua roupa, mais ou menos por aí. E nesse caso, né, a gente observa aqui, né, que essa responsabilidade individual é incorporada no profetismo de salvação mais recente, né, inclusive como a gente vê no Novo Testamento, né? Então a gente vai parar agora para o nosso intervalo. Como não tem café, pode ser só 10 minutos? Perfeito? Então, 9 horas a gente está de volta para falar de Ezequiel a partir de Cláudio Francisco. Oi. Tá beleza.